Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom Sescap Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o primeiro e único ERP parceiro do contador. Vamos conversar com Paulo Vaz, professor da Unisescom São Paulo, mestre em contabilidade, e ele vai falar para a gente sobre riscos na precificação de honorários contábeis. Paulo, eu gostaria que tu conversasse com a gente primeiro quais são esses riscos. Bom, primeiramente é muito importante nós entendermos o contexto inicial da questão de riscos. A questão de risco ela tornou-se relevante no processo da gestão das empresas contábeis em decorrência da promulgação do decreto 6.022, que trouxe o SPED para o ambiente das empresas, e também da lei 11.638 e a 11.941, que trouxe a plataforma técnica das normas internacionais de contabilidade como parâmetro a ser seguido pelas empresas aqui no Brasil. Todas essas duas variáveis, juntamente com a grande evolução na parte sistêmica, no que diz respeito à tecnologia nas empresas contábeis, trouxeram um novo ambiente operacional para as empresas contábeis. Por que isso? Porque ao longo do tempo, uma variável muito importante no processo de mensuração e até mesmo precificação dos honorários estava atrelada ao volume de trabalho. Então preocupava-se muito com o número de notas, número de funcionários, número de lançamentos, entre outras. Todavia, com essa questão tecnológica, todo esse processo de volume ele vem diminuindo drasticamente com a importação dos sistemas, com a nota fiscal eletrônica, com a questão relacionada à importação de arquivos de banco, entre outros, trouxe uma diminuição significativa na parte operacional. Entretanto, com esse novo ambiente, trouxe também um novo cenário para as empresas contábeis que está muito atrelado à dinâmica da fiscalização, a dinâmica nas informações, e isso faz com que o cliente tenha que se adequar a este novo ambiente em conjunto com as empresas contábeis, porque a dinâmica do fisco e o fluxo de informação está muito intensa. E a legislação, com uma particularidade no Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1117, que prevê a responsabilidade solidária do contador, juntamente com o empresário. E isso traz um ambiente muito complicado para a empresa contábil, porque você tem um cliente que às vezes não acompanha essa dinâmica, você tem do outro lado um fisco, um mercado como um todo voraz pela informação, e você tem que ter precisão nessa informação. Então, nesse ambiente surge a necessidade de termos uma gestão de risco que já vem sendo discutida pelos órgãos de classe como um todo e que nós daremos aqui uma atenção especial no processo de precificação dos honorários contábeis. Paulo, e como é que a gente faz para mensurar esse risco? Bom, primeiramente é muito importante nesse processo de risco na precificação nós separarmos dois tipos de riscos. O primeiro deles é o risco interno e o outro é o externo. O que é o risco interno? O risco interno é aquele que decorre da operação da empresa contábil. Ou seja, o cliente ele envia todo o fluxo de informações a ser processado dentro da empresa contábil. Só que essa operação ela envolve uma série de variáveis que o empresário contábil precisa analisar. Por exemplo, o sistema que ele está utilizando, a capacitação técnica dos seus colaboradores, o procedimento operacional no que diz respeito a sistema de trabalho, que são variáveis hoje muito importantes para que não ocorra uma materialização de risco que poderá ser o erro no trabalho, uma multa gerada por um cliente e o retrabalho, que isso gera um custo enorme para as empresas contábeis. Então, esse tipo de risco é o que eu chamo de risco controlável. É aquele que o empresário tem como aferir, controlá-lo e mitigá-lo, através de boa prática de gestão, da utilização adequada de softwares e de soluções de sistema e principalmente com práticas de gestão moderna. Isso faz com que esse risco seja mitigado e que o cliente não tem nada a ver com isso.
O cliente ele remunera a empresa contábil para ela executar esses trabalhos e também procurar fazer isso com correção e com presteza. Entretanto, há o risco externo, que é aquele que o cliente expõe à empresa contábil. De que forma? Através do seu segmento de atuação, da legislação tributária que ela está inserida, das operações comerciais que o cliente executa e principalmente da própria gestão da empresa, no cuidado do fluxo dessas informações. Esse risco externo, do qual a empresa contábil não consegue mitigar, esse que é o objeto da métrica a ser utilizada, agregando o valor no honorário, ou seja, quanto maior a exposição que o cliente expõe à empresa de serviço contábil ao risco, maior uma margem de lucro agregada será inserida na precificação dos honorários. Quanto menor for essa exposição, menor é o valor. Isso faz com que você consiga diferenciar clientes com menor ou maior risco na questão dos honorários. Aí, para quantificar, quanto vale esse risco? Então, como é que eu vou oferir um valor a cada um desses pontos? Ótimo. Essa aferição, ela parte primeiramente na segregação dos 3 grandes serviços recorrentes que existem na empresa contábil. O primeiro deles são os serviços de rotinas contábeis. Por que serviço de rotinas contábeis? Porque toda empresa constituída legalmente, ela tem, por lei, obrigação de fazer escrituração contábil, tributária e trabalhista, caso haja relação trabalhista. E pelo porte que ela possui, ela terceiriza isso a uma empresa especializada contábil. E esses trabalhos será de uma forma recorrente, que é a famosa mensalidade, ou seja, o cliente pagará uma mensalidade e através dessa mensalidade esse cliente, a empresa contábil, prestará o serviço. Então, dentro dessa estrutura, nós separamos os serviços de rotinas contábeis, tributárias e trabalhistas. E a partir disso, nos serviços contábeis, no trabalhista e no tributário, nós definimos o que é chamado de matrizes de risco. O que são as matrizes de risco? São variáveis comuns à rotina contábil, onde poderá se materializar risco. Por exemplo, consistência nas informações. Essa é uma matriz de risco que ela tem muita relevância tanto na parte contábil, quanto na parte tributária, quanto na parte trabalhista. Por quê? Muitas das vezes a informação ela chega de má qualidade do cliente. Isso faz com que a empresa contábil, em decorrência dessa informação não tão adequada, induza a um risco institucional ou econômico por parte da empresa, através de autos de infração e multa. Então, dentro disso, nós temos 5 matrizes para cada tipo de serviço, onde se quantifica através dos critérios de baixíssimo a altíssimo, que vai de 1 a 5. E através dessa quantificação, que ela é percebida pelo próprio empresário contábil, que ele mede isso através de uma análise documental, uma análise histórica, uma análise do segmento e do perfil do cliente, ele chegará numa equação onde ele chegará no prêmio, no grau de risco, dividido pela somatória máxima, que é 25 mais 1. Então ele vai chegar num fator de risco. E esse fator de risco, quando apurado, será multiplicado pela margem de lucro desejada por ele com aquele cliente. Então você majorará essa margem de lucro total. Ou seja, você tem a margem de lucro mais o prêmio de risco embutido nesse determinado cliente. E o valor do prêmio, ele tem que estar dentro do contrato? Não necessariamente, até porque é muito oportuna a sua pergunta, que o que nós estamos abordando aqui é a necessidade de se mensurar esse risco na precificação. A questão relacionada ao contrato de prestação do serviço, ela pode ser ajustada através de um contrato bem feito, onde você prevê cobranças agregadas por pelos determinados não cumprimento de determinadas cláusulas, por exemplo, prazo, qualidade na informação, ou até mesmo com seguro de responsabilidade profissional, onde você, através desse mecanismo,
poderá resguardar o cliente em caso de materialização do risco e, principalmente, dar uma credibilidade maior no trabalho prestado. Paulo, tu queres deixar algum recado então para o contador? Bom, eu queria só concluir, dizer sobre a gestão dessa questão do risco. Por quê? Quando se afere essa pontuação, ao longo do tempo ela poderá modificar-se ou não, em decorrência das variáveis comportamentais, sistêmicas e da legislação que o cliente está inserido. Isso faz com que o empresário contábil monitore ao longo do tempo esse fluxo e ele venha fazer uma análise desses riscos e quantificação periodicamente, a cada mês ou a cada semestre, até porque isso pode ser usado também de parâmetro para o reajuste no contrato dos honorários. Ou seja, você não repassa o custo, você não repassa a inflação, mas você repassa uma exposição maior ao risco. Então você quantifica isso, mensura e demonstra que através daquelas determinadas matrizes o cliente subiu ou diminuiu esse risco e isso vai afetar nos honorários. E esse prêmio de risco agregado, ele é quantificado no sentido de que eu preciso saber no resultado que aquele cliente está me gerando, o que é uma expectativa de retorno e o que é uma exposição ao risco. Esse valor de exposição ao risco, que é aferido, ele poderá ser utilizado como plataforma para custear 2 pontos, né? O próprio contrato de risco na responsabilidade profissional poderá ser utilizado como uma ferramenta de remuneração dos colaboradores em caso de alguns cumprimentos no que diz respeito à parte operacional e também uma remuneração agregada que poderá servir de plataforma para resguardar as empresas contábeis em caso de modificação nos honorários, ou seja, o cliente ele quer renegociar os honorários, ainda mais agora que nós estamos vivendo uma época de crise, e essa ferramenta poderá ser utilizada com desconto para esse cliente, desde que ele se adeque a determinadas regras pré-estabelecidas pela empresa contábil para haver uma mitigação desse risco. Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui no Contabilidade na TV. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de dar os parabéns para vocês em público pelo trabalho realizado e sucesso aos empresários contábeis de todo o Brasil.